Hoje eu queria conversar com uma mulher muito específica. Muito provável que esse vídeo não seja para a maioria das pessoas. Talvez seja apenas para uma mãe que um dia descobriu que estava grávida e pouco tempo depois precisou dizer adeus. Durante muito tempo eu chamava meus bebês de perdas gestacionais. Hoje eu os chamo pelos nomes: Maria, Miguel, Mariana. E foi justamente dar nome aos meus filhos que começou a transformar completamente o meu luto. Mas isso não aconteceu do nada. Aconteceu quando alguém colocou um livro nas minhas mãos na hora que eu mais precisava. Divina, esse vídeo já estava na pauta, eu já senti que eu tinha que falar sobre isso, mas o que eu não imaginaria é que exatamente há uma semana atrás, eu estou gravando esse vídeo numa segunda-feira, na segunda-feira passada, eu iria estar passando por isso novamente. Até então, quando eu decidi que ia gravar esse vídeo, eu tinha apenas a Maria e o Miguel lá no céu, intercedendo por nossa família. E hoje nós temos também a Mariana. E para mim, ficou ainda mais latente a necessidade de estar partilhando contigo essa história, de estar partilhando um pouco de como eu venho vivendo esse processo. Eu não sei se a palavra certa é deixar mais leve, porque eu não acredito na negação do luto, eu acho que a gente tem que passar por isso, mas eu sinto que eu estou conseguindo entregar mais. Eu estou conseguindo, de fato, confiar mais em Deus para conduzir os planos da minha família. E se você passou ou está passando por esse momento, eu te convido de coração que você fique comigo até o final desse vídeo. Eu espero que ele toque aí. Depois da minha segunda perda, uma amiga minha sabia que eu estava tentando engravidar novamente e ela me emprestou uma imagem de Santa Giana, que foi uma médica italiana e ela é conhecida por interceder para mulheres que querem engravidar. Ela tem uma história muito bonita, um testemunho muito bonito de uma mãe, né? Ela era médica, mas além de tudo ela era mãe, e de que ela deu a vida pelo seu filho. Então ela recebeu o diagnóstico de um câncer e ela optou por conduzir, né, a gestação até o fim e deu a sua vida pelo filho. Quando eu recebi essa imagem, ela veio junto também com um livro, Cura entre as Gerações. Ela me emprestou esse livro porque ela sabia que eu tinha tido 2 perdas gestacionais. E esse livro fala de curas ancestrais, né? Fala da cura da árvore genealógica. E eu sempre acreditei muito nisso. Inclusive, eu já participei de Cerco de Jericó, que também faz parte desse ministério de cura e libertação, e que, de fato, eu acredito que tem a ver muito com o meu chamado de vida, minha missão na minha família. Quando eu recebi essa imagem e o livro, eu já estava grávida do Francisco, até avisei, né? Mas mesmo assim, né, a senhora que tinha me emprestado, ela falou: fica com a imagem, com o livro durante a gestação, né? Não precisa me entregar, fica até o final da gestação. Mal eu sabia que eu ia passar por alguns desafios, né, medos e inseguranças durante a gestação do Francisco. Quando eu comecei a ler o livro, eu não imaginaria que ali ia ter algo muito simples, uma proposta de fazer algo muito simples, mas que mudaria completamente a história, né, da minha vida e da minha família. Quero o quê? Dar um nome ao bebê. Mesmo que, mas eu não sei o sexo do bebê, como que eu vou dar um nome? Eu, nas 2 primeiras gestações, eu perdi ali por volta de umas 10 semanas, eu ainda não sabia. Na primeira perda, eu nem cheguei a ouvir o batimento, o coraçãozinho, mas na segunda sim. E no livro fala, independente de quantas semanas, e de fato isso também eu acredito. Houve, no momento da concepção, já é vida. E aqui até isso para mim já era uma certeza antes de eu receber esse livro, mas
fazendo aqui um adendo, né? A primeira gestação, eu fui na casa de um casal de amigos e chegando lá, eles não sabiam, né, que eu estava grávida, porque eu queria seguir, né, a questão de chegar até as 12 semanas antes de falar, né? O padre Marcelo uma vez falou isso que eu ouvi e guardei. Eu acho que é algo que preserva tanto a mãe quanto o bebê, a família num todo. Então eu cheguei lá na casa desse casal de amigos e eu não tinha falado nada. E aí os cachorrinhos deles vieram direto na minha barriga. E eu acredito de fato que os animais e as crianças, eles têm essa pureza, essa inocência. A minha amiga na hora ela percebeu. Não precisei falar. Os cachorrinhos me entregaram. E das duas vezes, antes de eu fazer o teste, a Clara me falou: tem bebê na barriga da mamãe. Então, para vocês verem, né? Porque às vezes as pessoas tentam nos dizer, mas é só um feto, mas ainda não tinha vida, mas ainda não, sabe, é só o embrião, é só. E não, é o nosso bebê. Sim, há vida ali. E Divina, se você, né, passou por esse processo, se você já é mãe, né, gestou, você sabe. Não tem um marco, a partir daqui é meu filho. Não, é desde a concepção. A questão do desenvolvimento é parte da vida, mas o ciclo, né, o ciclo da vida já se iniciou. Então, a perda gestacional, ela é sim uma interrupção, né, dessa vida. Então, durante uma oração, eu pedi que Deus me revelasse se a primeira perda se era um menino ou uma menina, e na segunda também. E Deus me mostrou. A primeira era uma menina e a segunda era um menino. E eu não dei o nome logo ali, porque eu escolhi fazer essa oração sozinha. Esse processo é mais pesado pra gente, sim. É algo que mesmo que a gente divida, que a gente fale, que o companheiro sinta a perda, é muito diferente pra gente. Estava tudo acontecendo aqui dentro. Então depois sim eu conversei com o Joel, eu falei que eu tinha feito oração, que eu tinha visto, o primeiro era uma menina, o segundo era um menino, e a gente escolheu o nome juntos. O Joel já tinha um nome para o menino, que era Miguel. Ele me falou que ele gostava muito desse nome, porque a Clara e o Francisco eu que já tinha escolhido, né, o nome deles. E eu tinha inclusive feito durante a gestação do Francisco uma novena, honra ali 40 dias com São Miguel Arcanjo. Então para mim fez muito sentido o Joel escolher Miguel. E eu já tinha Maria no meu coração que eu queria dar esse nome. Então ficou Maria e Miguel. E já a terceira, eu não cheguei a pedir em oração que Deus me revelasse, porque apesar eu soube, eu não foi muito mais rápido dessa vez. Eu soube na quarta-feira, dei a notícia para o Joel, para a Clara, né, em família, e quando foi na segunda-feira, já eu tive a perda. E eu estava com 5 semanas e 4 dias dessa vez, foi ainda antes. Na gestação do Francisco, eu tive que tomar progesterona durante o primeiro trimestre e até o segundo, porque a baixa progesterona é algo que desencadeia as perdas. E eu já estava com medo dessa vez, eu já queria começar a tomar, só que foi muito rápido. Então eu marquei o médico, eu tinha consulta na segunda-feira, justamente para ver com o médico se eu podia já iniciar a progesterona, porque eu não quis iniciar por conta, mas não deu tempo. E quando eu falei para a Clara que tinha um bebê na minha barriga, ela, no dia seguinte, ela teve um sonho e ela sonhou que tinha como se fosse um quarto de menina, ela falou de bebê menina, que era tudo de menina, só que ela não podia entrar ali. E ela veio dizer que o nome do bebê tinha que ser Mariana. Só que a gente já tinha um nome na gestação do Francisco, seria Francisco ou Aurora. Joel escolheu Aurora, eu adorei o nome, eu acho que tem tudo a ver. Clara, Aurora e Francisco, e eu sinto que ainda vai virar Aurora. E eu falei com ela, Clara, a gente já tem o nome, se for menina é Aurora, o papai já escolheu, porque Clara e Francisco eu que escolhi, dessa vez vai ser o papai. E ela ficou triste, e aí ela brincava, coisa no outro dia, ela vinha e ficava séria, ai, mas vocês
escolheram, não vai ser Mariana, tem que ser Mariana. E eu fiquei assim, mas eu falei, guarda esse nome para quando você tivesse o seu bebê. Então, isso foi na quarta-feira que eu soube. Naquele domingo seguinte, eu cantei as missas ali na paróquia Santo Antônio, que é a nossa. Quando foi a missa, né, eu cantei nas 2 missas, quando foi a missa da tarde, o pessoal trocou de lugar os microfones. Fiquei no lugar onde eu nunca fico. Eu sempre fico para cá, junto das pessoas. Aí me botaram para outra ponta, que é ali a ponta perto do altar, ali que a gente fica de frente para a imagem de Nossa Senhora das Graças. E eu fiquei ali aos pés da imagem de Nossa Senhora das Graças. E aí teve um momento na hora da oração da Ave Maria, foi como se Nossa Senhora tivesse mesmo olhando para mim. Eu senti isso, aquele olhar dela terno, direto me olhando. E eu senti assim, que ela tinha mudado de lugar, a gente propositalmente, e que eu era a pessoa ali na igreja mais perto dela naquele momento. Tá? Que ali era uma imagem, mas eu senti esse cuidado. E ali eu fiz uma oração de entrega. Eu estava, né, com Mariana na minha barriga e eu pedi que ela olhasse por aquele bebê. Naquela missa tinha muitos bebês meninas e eu senti que era uma menina. Para mim foi assim que Deus revelou, né? Deus fala comigo através dos sinais. Eu tive certeza que era uma menina. E ela olhando para mim, e eu fiz uma oração de entrega. Eu pedi que Nossa Senhora intercedesse para que eu fosse a mãe que Deus sonhou para minha família, a esposa que Deus sonhou para minha família, e que ela me ajudasse, porque ela conhece as minhas limitações, as minhas fraquezas, né, onde eu caio, que ela pudesse me ajudar. Então eu tive essa certeza. Foi um abraço. Naquele dia eu comunguei 2 vezes. Foi um cuidado muito especial. E quando foi na segunda-feira, eu acordei, fui ao banheiro, como todas as vezes. Agora eu fico grávida, vou ao banheiro, quando eu vou fazer xixi, eu olho o papel para ver se não tem nenhum sangramento. Todas as vezes, né? Porque o medo tá ali o tempo todo, eminente. E aí eu já tinha ido ao banheiro, mas depois eu fui novamente e aí veio o papel rosado. Mas aí logo depois eu comecei a sentir cólica e aí veio o sangramento mais intenso. E aí então liguei para o Joel para ele vir para casa ficar com as crianças para eu poder ir para o hospital. E aí eu já sabia, eu senti porque o corpo guarda a memória, os sintomas de tudo e eu já sabia que estava acontecendo. Então dessa vez não foi através da oração que eu fiz depois de entrega, a oração que eu inclusive vou propor para você, divina. Se você quiser e sentir no coração de fazer essa oração comigo, eu sinto que é uma oração que vem me ajudando muito nesse momento. E eu senti porque Mariana, a Clara não sabia disso, mas a minha persona, para quem é minha mentorada, sabe, a minha persona é a Mari. A Mari, para mim, é um nome quando eu era criança. Todo mundo dizia que eu tinha cara de Mariana. E Mariana, para mim, significa de Maria, Mariana. Então, quando eu vi o que estava acontecendo, eu senti que sim, que era a Mariana mesmo. E aí até lá, enquanto eu estava no hospital, falei com o Joel, né, tinha saído, fui fazer a eco, não deu para ver nada, e eu estava esperando o beta-HCG para ver se o hormônio estava caindo. E aí quando eu falei com o Joel, eu falei, olha, na eco não deu para ver nada, mas também como são 5 semanas, teoricamente não daria para ver ainda, então vamos ver o resultado do beta. E ele falou que Nossa Senhora interceda por nosso bebê. E ali eu vi Nossa Senhora dançando com a bebê menina no colo. E dançando igual eu danço com o Francisco. Só que assim, muito feliz, conduzindo uma valsa ali. E eu senti que ela estava assim, com a nossa bebê. Eu senti essa entrega mesmo que ela estava cuidando. E depois eu me dei conta, os nossos 3 bebês se iniciam com M, né? M de Maria, e eu senti que eles estão com ela. Então a nossa família é consagrada a Nossa Senhora. Então eu, de fato, eu acredito nesse cuidado. O que mudou realmente não foi a questão dos nomes em si, mas antes eu pensava o quê? Nas minhas perdas. E hoje eu penso nos meus filhos.
filhos, assim como a Clara e o Francisco. Inclusive, eu fico pensando na questão do chamado a famílias numerosas. Sinto que, nossa, nunca imaginei que eu pudesse ter tantos filhos. E hoje eu vejo, a gente já tem 5 filhos. E eu, de fato, eu acredito que um dia a gente fizer a nossa caminhada aqui terrena, buscar um caminho mesmo de santidade, uma vida rumo ao céu, que um dia, porque eles são pureza, né? São pura inocência, pureza, verdadeiros anjos que já estão no céu. Mas a gente sim precisa fazer a nossa caminhada, né, nessa busca para poder encontrá-los um dia no céu. Que a nossa família, ela vai estar completa lá um dia. É uma mudança de olhar, de enxergar de fato, de perspectiva total, de vivência, inclusive. Hoje eu tenho esse olhar de esperança. E não é algo que eu estou fantasiando, não. É algo que realmente eu vejo assim. E não só eu, mas como hoje eu rezo diariamente com o Joel, a gente reza por nossos filhos. A gente fala o nome deles. A Clara fala dos irmãos pelo nome. Um dia o Joel, voltando para casa, ele veio me contar todo emocionado, porque ele falou alguma coisa, né, com a Clara despretensiosamente. Ele falou, alguma coisa estava falando para ela, ele aí, o Francisco também. E aí ela chegou e falou, e a Maria e o Miguel também, né, papai? E aí ele se emocionou na hora, né, ele não esperava. Então, porque para ela, né, ela consegue enxergar assim, mesmo não estando aqui. E quando eu falei para ela da perda, dessa vez, que ela já está um pouco maior e que ela já estava, né, feliz ali, ela ficou muito triste. E ela falou: eu não queria que ela tivesse morrido. Eu não queria que o bebê tivesse morrido. E eu acho muito importante a gente não privar a criança do luto também. A gente fala assim na linguagem dela, né? Falei que a bebê tinha virado estrelinha, e eu falei sim que era a Mariana. E agora, inclusive, eu encomendei, tá para chegar 3 anjinhos, que eu já queria pedir esses anjinhos, ainda não tinha visto nenhum que eu tivesse gostado, eram muito genéricos. E agora sim eu vi uns anjinhos, eu encontrei, que acho que vai simbolizar bem, e fica ali que eu gosto de ter as imagens, né? Pra gente se voltar e rezar, inclusive para estimular as crianças também a intercederem por eles. Se você viveu uma perda divina, eu quero te dizer que você não precisa passar por isso sozinha. Hoje, eu gostaria de conduzir uma oração. Não é uma fórmula, não é um ritual mágico, é apenas uma mãe rezando com outra mãe. Se durante a oração você sentir de entregar o seu filho a Jesus, faça. Se você sentir de dar um nome, faça-o. Se você não sentir, tá tudo bem. Cada história tem seu tempo. E você não precisa sentir culpa se esse caminho não fizer sentido para você agora, tá bem? Divina, eu quero que você feche seus olhos, sente numa posição confortável, que você possa ficar por alguns minutos, que você se abra. Que esse possa ser um momento de encontro, de algo maior, divina. Que seus sentidos estejam abertos, apostos, seu coração entregue ao que Deus tem para ti nesse momento. Eu peço de coração, Senhor, que eu seja apenas um instrumento de ti, que agora não seja mais a Carol, mas que o Senhor possa vir com teu Espírito Santo sobre as minhas palavras, sobre os meus sentidos, sobre a minha voz. Senhor, eu te peço por essa filha amada, Senhor, que está aqui
disponível para Ti, Senhor, que está aqui nessa busca, Senhor, de compreensão, de acolhimento. Essa filha amada, Senhor, que ela não entende, ela pode estar carregando muita culpa, Senhor. Por que isso aconteceu comigo, com o meu bebê? O que eu fiz de errado, Senhor? Vem, meu Deus, vem, Jesus misericordioso, em prol dessa tua filha. Senhor, que tu possas acolher esse bebê em teus braços. Divina, que você possa enxergar Jesus com o seu bebê no colo agora. Senhor, embale essa criança, Senhor. Recebe-a. Meu Deus, mostra para tua filha amada, Senhor, de alguma forma única, que só ela vai saber. Tu estás falando com ela, Senhor. Mostra, Senhor, esse bebê, se é uma menina ou se é um menino. Mostra para que ela não tenha dúvidas, Senhor. Revela, Senhor. A tua filha espera isso, Senhor. Ela quer dar um nome a esse bebê, Senhor. Ela não quer mais chamá-lo de perda gestacional, de aborto espontâneo, não, Senhor. De embrião, de feto, não, Senhor. Ela quer dar um nome ao filho dela, Senhor, que foi tão sonhado. A esse filho, Senhor, que eu tenho certeza que foi sonhado por Ti, Senhor, meu Deus. Independente da circunstância, do porquê essa gestação foi interrompida, Senhor. Revela, Senhor. Senhor, meu Deus, se for da Tua vontade que ela batize agora. Relembra, Senhor, esse nome, que com certeza já estava aí dentro. E se não for para vir esse nome agora também, Senhor, está tudo bem. Que ela fique em paz. E que venha na hora que tiver que vir, Senhor. Que ela saiba reconhecer, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por tamanha revelação. Senhor, por vossa intercessão. Eu te peço, Senhor, que a tua filha receba agora o perdão de seu filho, de seu bebê, por essa interrupção. A gente sabe que essa perda, por mais que nos digam, os médicos nos digam que é natural, acontece com muitas mulheres, a gente sabe que não, que podia ter continuado sim. Era para ter sido contínua, porque foi interrompida. Não está no nosso controle, talvez a gente não entenda nunca, mas a gente sabe que alguma coisa aconteceu. Que não é natural. Pode ser comum. Senhor, que esse bebê possa chegar ao céu e esperar por essa tua filha lá, Senhor, que ela possa fazer esse caminho de santidade, que ela possa entrar no caminho, Senhor, tomar as providências que forem necessárias, Senhor, em prol da vida, Senhor. E, Senhor, eu te peço agora que tu perdoes essa filha amada, Senhor. Que essa culpa que ela sente, meu Deus, do porquê dessas buscas que ela fez, buscando as causas, Senhor, de tudo que ela já viu. Da culpa, Senhor, muitas vezes por ignorância.
de métodos anticoncepcionais que nós recorremos, que usamos por toda a vida, de escolhas, de hábitos de vida, estilos de vida, Senhor. O que pode ser mudado? O que precisa ser mudado, Senhor? E o que não estava, Senhor, no alcance dessa tua filha, que possa ser perdoado. Que essa culpa, Senhor, que não vem de ti, caia por terra. Senhor, que tudo que não vem de ti caia por terra, Senhor. Tudo que essa tua filha carrega, seja dessa geração, das escolhas, né? Que muitas vezes ela fez na ignorância mesmo, Senhor. Ou possa ter feito até sabendo também, Senhor. E muitas coisas também, Senhor, de gerações passadas, que tudo isso caia por terra agora, Senhor. Por favor, eu creio, Senhor, que tu podes. Divina, que tu enxergues agora, Senhor Jesus, segurando a espada dourada e cortando qualquer herança negativa, qualquer influência negativa que esteja sobre o seu bebê, sobre a sua gestação, sobre o seu ventre, sobre o seu útero, sobre o seu sistema reprodutor, do seu cônjuge, tudo que caia por terra agora. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por tanta cura. Porque tu és simples, Senhor. Divina, que você possa receber esse perdão. Que você não carregue mais culpa nenhuma, consciente ou inconsciente, nenhuma. Que você possa ver agora, Divina, o Senhor Jesus com seu bebê nos braços, conduzindo para esse espaço sagrado. E eles vão se retirando. Você vai se despedindo. Em paz. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada, meu Deus, por tudo que fizestes. Amém.